Olá, alunos! Aqui é a professora Yasmin de História. Sejam bem-vindos à nossa aula. Abra o seu livro na página 17. Vamos fazer uma leitura e acompanhar a explicação de hoje, certo? Primeiro, nosso assunto é oligarquias no poder. Quando foi que começou essa república chamada oligárquica? República é um sistema de governo que é governado por presidentes. Nosso sistema do Brasil é assim. Lá em 1889 foi proclamada a República e os primeiros presidentes foram dois marechais, Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Depois que acabou o governo desses dois, surgiu a República Oligárquica, que é o que vamos estudar hoje. Peço que vocês leiam, vejam o que foi a República Oligárquica agora, certo? Na aula. Anotem tudo, porque nós iremos fazer uma pequena avaliação semana que vem sobre esse assunto, certo? Então, o controle do governo pelas oligarquias era garantido por meio da política dos governadores. O que foi essa política dos governadores que manteve a República Oligárquica? Nessa época, o primeiro presidente a assumir a República foi um civil, ou seja, uma pessoa comum chamada Prudente de Moraes. Certo? Beijão da professora, acompanhe a aula aí e comente comigo no WhatsApp. Estou online para vocês. Beijão! A Primeira República foi um período dominado pelas oligarquias rurais. Mas, afinal, o que isso significa? Oligarquia é um grupo de pessoas que concentram todo o poder em suas mãos. E, nesse caso, eram os grandes cafeicultores e fazendeiros que controlavam a política no país. Mas, para entendermos melhor esse período tão importante da história do Brasil, precisamos voltar lá para a proclamação da República, em 1889. O Império de Dom Pedro II estava passando por várias crises institucionais. O poder era muito centralizado na capital, o Rio de Janeiro, e assim os fazendeiros paulistas estavam insatisfeitos com a falta de autonomia e investimentos que as províncias recebiam. Eles também já estavam boladíssimos com a abolição da escravidão, que os concedeu prejuízos financeiros, sem receber nenhuma indenização do Império. Os militares também não estavam gostando nem um pouco da situação. Muitos deles adotavam ideais positivistas, de uma república autoritária e modernizadora. Diante dessas crises, no dia 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca proclama a República. Assim se seguiu a República da Espada, quando o exército assumiu o governo. No entanto, não durou muito tempo, porque tinha gente poderosa de olho, se articulando para assumir a presidência. Dessa forma, a oligarquia cafeira paulista concorreu às eleições, tendo como principal representante Prudente de Moraes, que se tornou presidente em 1894. A partir daí, eles aproveitaram para implantar a política do café com leite, que era basicamente um revezamento de presidentes entre São Paulo e Minas Gerais, esquema que durou simplesmente 36 anos. Esse nome se dá pelas principais atividades econômicas dos estados. São Paulo era o maior produtor de café e Minas Gerais de leite. Mas, para se manterem no poder por tanto tempo, é claro que foram feitas muitas fraudes e manipulações no sistema eleitoral. Começando pela política dos governadores. As eleições eram muito interdependentes, ou seja, para alcançar o poder, os políticos dependiam um do outro, assim eles faziam alianças entre si. O presidente, para ser eleito, oferecia apoio político e financeiro aos governadores de estado, em troca de votos. Já os governadores de estado faziam a mesma coisa, oferecendo verbas e benefícios aos coronéis, que retornavam em forma de votos da população. Mas, afinal, quem eram esses coronéis? Esse título era dado geralmente a grandes fazendeiros que obtinham muito prestígio social, político e econômico na área rural. Eles eram tipo famosinhos onde viviam, exerciam influência sobre o povo e costumavam ser os chefes políticos. Eles usavam de seu poder para manter um curral eleitoral. Mas o que essa expressão significa? Ela compara os eleitores ao gado, porque são dirigidos pelos interesses da elite, sem poder ou instrução para se manifestarem. Os coronéis se mantinham pela ameaça e pela fraude. Eles falsificavam documentos, adulteravam as cédulas e vendiam votos em troca de pequenos interesses da população.
que era de maioria muito pobre e camponesa. Essas práticas são chamadas de voto de cabresto ou clientelismo e funcionavam mais ou menos assim. Os coronéis faziam promessas de doar gado ou materiais de construção em troca do voto do povo. E se você não aceitasse essas condições ou traísse o cara na hora, ele ia ficar sabendo de qualquer jeito, já que o voto era aberto. E com certeza ia partir para a violência, contratando um cangaceiro para acabar com você no dia seguinte. Beleza.